O Flamengo pode chegar ao faturamento do Big Six da Premier League. São 6 clubes da Liga Inglesa que mais faturam. E isso eu explico da seguinte maneira. Se você pegar o faturamento do Flamengo em 2015, que era na ordem de 500 milhões de reais, 540, para o que deve fechar em 2023, ou seja, 8 anos depois, deve fechar em termos de 1,3, 1,4, você vai ter uma diferença ali de 900 milhões de receita que o clube gera mais hoje. Né? Se você pegar o faturamento do Palmeiras, que é o segundo clube que mais gera receita no país, que nesse mesmo período de 2015 girava em torno de 500 a 600 milhões, acho que era 600 milhões de reais, e esse ano deve fechar em torno de 800 a 850 milhões, vai ter um aumento aí de 250 milhões a mais em relação a 8 anos atrás. Ou seja, o Flamengo faturando quase que 1 bilhão a mais do que faturava 8 anos atrás, e o Palmeiras faturando 250 milhões do que faturava 8 anos atrás. Ou seja, existe uma diferença de crescimento abismal entre Flamengo e Palmeiras, que cada vez mais se descola. Mas o meu ponto é que o Flamengo ele cresce em média, se você pegar os últimos 8 anos, 10% por ano. E esses números ainda impactados pela pandemia de 2020 e ainda 2021, que impactou os resultados. Impactaram os resultados. Então existe uma capacidade de aumento de receita anos após ano do Flamengo muito, muito maior do que seus rivais e que coloca o clube entre os principais clubes de maior faturamento no mundo. Lembrando que, segundo o levantamento da Deloitte, no ano passado o Flamengo ficou entre os 18 clubes que mais geram receita, né, no mundo, à frente de Ajax e Benfica, por exemplo. E agora, que deve chegar a 1,4 bi, e também com a desvalorização do euro em relação ao real, que chegou a bater 7, hoje está em 5 e pouco, isso também deve ajudar que o clube rubro-negro se aproxime mais dos clubes de maior faturamento da Gávea, da Europa, desculpa. E por que eu digo que pode chegar ao Big Six, que são os 6 clubes mais ricos da Inglaterra? E isso não é só para, sabe, historinha. Se você considerar aí sim um fator primordial, que é o estádio do Flamengo, que vai ter uma capacidade de elevação de receita de forma exponencial, aí sim a gente pode estar falando de um clube chegar a 2, 2,2 bilhões de faturamento. Talvez não no primeiro, segundo ano, mas na sequência. Porque o estádio, no primeiro momento, vai dar um ganho muito importante, que é a questão da operacionalização, o custo de operacionar o estádio. Hoje o Maracanã, se eu não me engano, é o estádio onde tem o maior custo de operação, quase o dobro da Arena Itaquera do Corinthians e do Allianz do Palmeiras. Então, só aí você já reduz provavelmente pela metade o seu custo operacional, que vai gerar muito mais folga no teu faturamento, nas tuas receitas, muito mais folga nas tuas despesas. E, consequentemente, você vai poder se reinvestir no estádio e gerar tantos outros serviços que te aumentem a receita, principalmente no match day. Isso já é comprovado que a comercialização e a operacionalização do estádio pelos clubes aumenta e muito o potencial de receita, aumenta e muito as receitas geradas pelos clubes. Em toda a Europa tem sido assim, não é uma questão de opinião, é uma questão já de case, de demonstração. Tanto é que o Milan e o Inter, um dos poucos clubes grandes da Europa, que ainda não tem seu estádio, porque jogam no San Siro ou Giuseppe Meazza, dependendo do clube que vai jogar lá, já estão pensando em deixar de usar esse estádio para fazer os seus próprios estádios, muito em função dos cases de sucesso dos principais clubes europeus, que construíram seu estádio e aumentaram exponencialmente seu faturamento. Então, atirar por esse exemplo que tem dos grandes clubes europeus que começaram a aumentar sua receita a partir do momento que construiu seu estádio, o Flamengo deve ter também percentualmente o mesmo tipo de acréscimo de receita, o que levaria o clube ali a um nível de receita provavelmente top 10, entre os 10, 12 maiores faturamentos da Europa. O que comprova que o Flamengo está cada vez mais se deslocando dos seus rivais aqui no continente e cada vez se aproximando dos grandes players da Europa. Né? Então o estádio ele é primordial nesse quesito. É claro que muita coisa ainda precisa ser levantada, colocada no papel, mas de novo, atirar pelos cases de sucesso que existem na Europa, onde o estádio acrescenta e muito esse valor de faturamento, o Flamengo se projetar proporcionalmente o mesmo acréscimo que esses clubes tiveram, vai poder sair uma receita de 1,1, de 1,5, de 1,4 para 2, 2,2 bi, e aí é aquilo que eu sempre falo, de se colocar definitivamente como um player global no futebol,
trabalhar outros mercados e se tornar a primeira grande superpotência global de futebol localizado na América do Sul. Não deixe de se inscrever no canal Flamenguista do Norte, é muito importante que se inscreva, deixar aquele like para que o YouTube entenda como relevante esse conteúdo e distribua para mais pessoas. E claro, comente, você gostou do conteúdo, não gostou, concorda, não concorda, interaja. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e até a próxima.